Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje a gente vai falar sobre a lei de progresso. Mais especificamente, 4 itens, que são arrependimento, expiação, prova e reparação. Faz 2 semanas a gente teve uma palestra sobre a evolução dos planetas, dos mundos, em que a gente viu que existem mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração e daí por diante, até os mundos felizes. Divinos, A Terra, ela está primeiro grau acima do mundo primitivo. Então a gente tem ainda a predominância do mal. E Deus, na sua bondade, nos dá, desde o começo, as ferramentas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir a nossa marcha e fazer evoluir também esse nosso pequeno planeta. Então, Kardec colocou assim, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus e o mal tudo o que desta se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Nós temos, desde que nos tornamos espíritos, a consciência nos é ensinado durante todas as nossas experiências, as nossas oportunidades reencarnatórias, o que é o correto, o que é o errado. Quando a gente faz a coisa correta, que está de acordo com as leis de Deus, a gente fica feliz, a gente se alegra, a gente fica contente. Quando a gente age em desacordo, infringe a lei de Deus, nós ficamos tristes, ficamos aflitos, ficamos agoniados, deprimidos. Então, nós temos que entender que nós somos espíritos imperfeitos e nós estamos caminhando para a nossa evolução, nesta nossa evolução. E como nós, existem espíritos imperfeitos de todos os níveis, ao nosso redor. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E a lei de afinidade diz que os iguais se atraem. Então, nós estamos na mesma faixa, todos, e nós atraímos uns aos outros. E aí, cabe o quê? O homem ainda tenta compreender por que acontece os reveses da vida, o que acontece, por que ele padece, por que ele sofre, sabe? Sofrer, todos sofremos. Os animais sofrem, as flores sofrem, as plantas sofrem. Por que a gente é diferente? Porque nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. Nós temos um negócio chamado inteligência, que Deus nos deu. Então, a gente tem que aprender que o sofrimento, na verdade, é uma luz que se faz na nossa vida para que a gente aprenda o que foi que nós infringimos aos outros. E a doutrina espírita, ela traz um conceito que nenhuma outra religião traz, Por quê? Porque a maioria das religiões tem a ideia da penitência, Você vai pagar pelos seus pecados, você vai pagar pelas coisas erradas que você fez. Ou então a questão do arrependimento. Se eu me arrepender no último minuto e aceitar Jesus, eu estou salvo. Aceitar Jesus é muito bom, se for sincero,
né? Mas se arrepender no último minuto não desfaz tudo que você fez de errado durante a sua vida. Tudo que você fez de caso pensado para prejudicar alguém, tudo que você fez de calúnia, de difamação. Então, a gente tem a oportunidade, sendo um espírito encarnado, de reparar os nossos erros. Reparar não é fazer com que as coisas sejam quitadas, né? Reparar significa que eu vou propor um acordo àquele a quem eu devo, vou mostrar a ele de que eu estou diferente daquele que ele conheceu e que realmente não cumpria com a lei de Deus, e que eu, mediante a lei do progresso, estou buscando ser melhor. Estou buscando progredir. Como? Passando pelas mesmas experiências que eu causei em outras oportunidades. E a reparação, ela é assim, o arrependimento, né, é o primeiro passo para melhorar. A gente vê que a pessoa fez uma coisa errada e se arrepende. Significa que ela já tem consciência de que aquilo é errado. Mas se ela simplesmente não tomar uma atitude para mudar aquilo, para não errar novamente, para tentar desfazer o mal que foi feito, o erro que foi causado, ela vai estar simplesmente fazendo de conta que ela vai mudar alguma coisa, porque ela não está sendo sincera, ela não está dentro do espírito dela, ela não se arrependeu sinceramente, ela não está se propondo a reparar os problemas que ela causou. Então, é assim, quando a gente é pequeno, a mãe da gente fala assim, não adianta pedir desculpa, você tem que mudar, você tem que agir diferente. Imagina se eu faço uma coisa muito errada com vocês, e eu chego para vocês e falo assim, me desculpa, eu lamento, mas eu continuo fazendo com outras pessoas, ou com a própria pessoa. Eu não mudei, eu não fiz um esforço para melhorar de maneira nenhuma. Eu simplesmente cumpri uma obrigação social, ou apenas para que a pessoa não me perturbe mais. A gente tem que entender que nós somos espíritos eternos. As nossas relações, elas vêm desde milênios atrás e vão prosseguir para o resto da eternidade. Então, quando a gente prejudica uma pessoa, prejudica um espírito, prejudica uma família, eu estou prejudicando até o momento em que eu me arrependo e que eu me proponho a reparar, a refazer aquela relação, a obter dele o perdão. O perdão não é um livramento, né? O perdão, ele é um entendimento entre os dois de que aquilo foi o necessário. E essa reparação se dá mediante o quê? Mediante provas e expiações. A prova, né? Vamos falar primeiro da expiação. A expiação no mundo dos espíritos e na Terra não é um duplo castigo. Por quê? Se eu estou no mundo espiritual e aí eu reencarno e eu continuo tendo que pagar o que eu fiz de errado, eu não estou sendo castigado duplamente. É uma oportunidade que Deus está me dando para reparar esses erros. Mas aí que está. É uma liberdade que é concedida, que é prova da sabedoria de Deus, que faz com que a gente tenha um novo começo
sem lembrar as coisas anteriores, para que a gente não guarde mágoa de ninguém, possa se reconciliar com as pessoas, porque a gente não olhe para a pessoa assim, na outra encarnação você me perseguiu, na outra encarnação você me roubou, na outra encarnação eu te persegui, eu te roubei, eu tenho vergonha de te encontrar. É para a gente poder se conciliar, para a gente poder se entender. Então, a expiação a gente vai passar por as mesmas dificuldades que passou aqueles que a gente fez sofrer, mas a gente vai fazer isso em faixa bem menor, em quantidade bem menor, porque a bondade de Deus é infinita. Então nós, desencarnados, e sabendo nossos compromissos e querendo melhorar, a gente se propõe a passar por certas coisas. E nessa hora a gente aceita o quê? As provas. As provas são situações em que a gente vai ter na nossa vida adversidades do corpo, vai ter problemas morais, vai ter problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas familiares. Você, em uma outra oportunidade, perseguiu uma família até conseguir destruí-la, você vai ter uma oportunidade dessa vez de passar por um momento em que a sua família está sendo ameaçada injustamente, está sendo perseguida, está sendo atacada com injúrias ou com difamação, e não é a mesma coisa que você fez, não é na mesma amplitude do que você fez, mas vai passar. Você foi uma pessoa que destruiu lares, que foi um ditador dentro do seu lar, e nesta oportunidade você vem com a oportunidade de conciliar as pessoas que estão na sua casa, de ajudá-los a progredir, de fazer com que eles se tornem pessoas melhores. Então, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. E aquele que não repara as suas faltas nesta vida, por fraqueza ou má vontade, se encontrará numa existência seguinte em contato com as mesmas pessoas que dele tiveram queixas e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder lhes provar seu desapego e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. É a proposta que o Espírito faz quando vem para reencarnar. E aí ele chega aqui, tem o disquinho zerado e vai ter contato com a família que ele se propôs viver nesta oportunidade, vai ter uma condição de aprender o necessário, seja moral, seja eticamente, para que ele possa se preparar para enfrentar os desafios. Só que vai chegar o momento em que ele vai ter que passar pela prova, vai ter que fazer o ressarcimento, e aí ele vai ter que usar o livre-arbítrio dele. Eu vou passar pela prova? Eu não estou me sentindo forte o suficiente para isso, eu não quero passar, eu não aceito isso, Quando ele tem a oportunidade e ele recusa, ele está acumulando mais ainda os seus compromissos, ele está aumentando a sua conta que tá do cheque especial, que está em aberto. Então, quando a gente tem a oportunidade de passar pela nossa vida, passar pelas experiências, buscar sempre usar o nosso exemplo, que é Jesus, para que a gente possa saber o que é o certo, o que é que a gente deve de
tomar como atitude. Porque quando a gente toma como parâmetro um ídolo físico, uma pessoa, né? Essa pessoa é falível. A pessoa é falível. Todos nós somos falíveis, certo? Então, quando a gente tem que pegar um exemplo do que fazer, como fazer, a coisa mais próxima de seguir corretamente a lei divina é Jesus. É o nosso irmão maior, Jesus, que vai nos dar o caminho para que a gente possa agir corretamente. Tá? Tem aquela coisa da peneira tripla, né? Que o Sócrates propunha, né? Se é verdade, se é bom e se é útil. Se aquilo que chega para a gente de informação, a gente tem que ouvir e analisar. Isso aí que está sendo falado para mim é verdade? Isso aí que está sendo falado para mim é bom? Isso aí é útil para quê? Se eu der prosseguimento com isso, vai ser útil para quê? Isso evita que eu aumente a minha conta, o meu débito. Muitas vezes a gente passa a vida sobrevivendo. A gente vive o dia a dia, vivemos o momento. E aí nós não nos preparamos para passar pelas dificuldades. Não nos fortalecemos espiritualmente para passar pelas dificuldades. E só o Evangelho de Jesus nos prepara para passar pelas dificuldades. Através deles, pequenas ações, a gente vai vendo que nós vamos crescendo, vamos fortalecendo, para que no momento que nós passamos pelo momento de dificuldade, seja física, seja financeira, seja moral, seja conjugal, a gente vai ter força para enfrentar e encontrar uma saída. A grande diferença entre as outras religiões e o Espiritismo é que o Espiritismo é baseado exclusivamente nas leis de Deus, e dentre elas está o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é concessão divina. Fez coisa certa, mérito. Fez coisa errada, tem que ressarcir. Mas não vai ressarcir a Deus, não vai ser eu vou acender uma vela do meu tamanho, eu vou, não que desmereça a crença de ninguém, mas vou comprar uma cruz de palito de sorvete que vai estar escrito lá os meus pecados e vai fazer com que eu vai ser queimado e isso aí vai me livrar dos meus pecados. Não, simplesmente não. O que vai nos libertar, vai fazer com que nós nos sintamos mais leves, mais felizes, mais alegres, mais fortes para enfrentar a vida, é a nossa disponibilidade de compreender o Evangelho, de fortalecer a nossa vontade de ressarcir, de que quando a gente está passando por aquele momento difícil, falar assim, esse momento passa, eu preciso aprender o porquê que eu cheguei aqui, como é que eu cheguei aqui, e para que isso aí está servindo, que lição eu posso tirar disso daí. Porque se a gente passa pelas dificuldades e a gente não aprendeu nada, então a gente não aprendeu nada, não serviu de absolutamente nada aquilo. É a questão do sofrimento inútil. Eu vou e me tranco numa caverna na Serra do Mar, fico lá 20 anos, só orando. O que eu melhorei? Nada, porque eu não ressarci nada, eu não melhorei a minha relação com ninguém, eu fugi do contato dos outros, eu simplesmente fui uma pessoa que desperdiçou 20 anos. Então, a lei do progresso, que é a lei de Deus, faz o quê? Que a gente tem
as expiações. As expiações são coisas que nós fizemos lá atrás e passamos hoje em menor número para ressarcir, para reparar essas dificuldades. E existem as provas. Toda expiação sempre serve de prova, mas nem toda prova serve de expiação. Por quê? Porque às vezes o espírito já não tem mais necessidade de passar por certas coisas, mas ele vem e fala assim: não, eu vou passar por isso para que eu possa servir de exemplo para minha família, ou para o meu filho, ou para o meu marido, ou para minha esposa, do porquê que eu estou passando aquilo, de maneira sem reclamar, sem me desesperar, sabe? Quando a gente já não tem mais as marcas espirituais que nos fazem definir as nossas dívidas, às vezes fica lá uma manchinha, outra, e a gente vem e passa pelas... eu vou vir com um problema físico que vai materializar essa coisinha que está lá no meu perispírito. Vai ser retirado pelo médico e tal, porque são coisas que eu não estou devendo para ninguém e que não estou precisando ressarcir ninguém, eu não estou precisando, é uma melhora pessoal, certo? Mas quando eu venho e falo assim: não, eu quero passar por tal dificuldade, para ter tal ensinamento, fazer exemplo de tal ensinamento, isso é uma prova, porque quando a gente já sabe na escola, a gente vai passar pelo quê? Vai passar pela prova, e aí a gente vai ser mais feliz ou menos feliz da maneira que a gente se esforçou para passar por essa prova. Se eu estudei, se eu me dediquei, se eu passo tranquilo, eu vou lá, sento, faço a prova e saio tranquilo e feliz. Agora, se eu fiquei com o pensamento longe, eu não desperdicei meu tempo, o que vai acontecer? Eu vou sentar lá e eu vou olhar e falar assim: e aí, agora? O que eu faço? Tem jeito de eu dar um jeitinho nesse negócio aqui? Não tem jeitinho. Na vida da gente não tem jeitinho. As coisas acontecem e quando a gente acha que vai dar um jeitinho, a gente só está complicando mais ainda a situação, certo? Então, quando tem a prova que é expiação, a gente vai passar e vai se compreender o Evangelho de Jesus, entender que aquilo é necessário para que eu progrida, para que eu continue o meu caminho. Se eu falhar nisso daí, eu vou continuar infeliz, porque eu não vou saber a resposta certa da minha prova. Se eu estou numa prova que é para melhorar a convivência com a família, servir de exemplo para o meu local de trabalho, tem provas disso também. Se eu for bem sucedido, eu tenho o mérito daquilo. Se eu for mal sucedido, eu não aproveitei a oportunidade como devia. Não quer dizer que eu vou ganhar uma nova dívida, porque foi uma experiência que eu não estava ainda preparado. Eu vou ter que me fortalecer mais para poder prosseguir na experiência e aí na próxima oportunidade passar pela mesma coisa. O que a gente tem que compreender sempre é que a bondade de Deus é infinita e a bondade de Deus faz com que a gente tenha sempre a oportunidade de recomeçar, de refazer, de reparar, certo? E isso é que é o mais importante. O progresso é constante, é daqui para frente. O que a gente não consegue desfazer lá para trás, vamos fazer diferente daqui para frente, tá bom? Muito obrigado.